Deus bondoso e Pai de graça, nós te louvamos por estarmos aqui e podemos também ouvir da tua palavra. Clamamos a ti que tu venhas ao nosso encontro, falar aos nossos corações, às nossas vidas, transformando a nossa mente para que a gente também possa viver aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fica aqui presente conosco, Senhor, pois precisamos de ti. Fala por meio da palavra que o Senhor já veio a mim e revela-nos novamente a Jesus Cristo por meio do teu Evangelho. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o que eu pensei em falar, amada igreja, com vocês hoje é um tema que eu levei na juventude lá da comunidade Centro de Rio do Sul, do qual eu e minha esposa somos líderes lá na juventude. E se trata de trabalho e vocação. Para os jovens é uma perspectiva um pouco diferente, porque eles ainda estão começando na jornada de trabalho. Alguns deles estão saindo do ensino médio, outros ainda estão estudando, e alguns estão fazendo as primeiras entrevistas de trabalho. A gente fica nervoso, né? É tudo uma coisa nova para a gente quando a gente entra no mercado de trabalho. Mas eu acredito que a maioria aqui, se não todos, já estamos um bom tempo no labor diário, certo? E sabe, é bem comum que na nossa caminhada profissional nós tenhamos dois comportamentos equivocados em relação ao trabalho. Ou nós o idolatramos, ou nós o odiamos. Uau! Parece forte isso, né? Mas é mais comum do que a gente possa imaginar. Quando nós idolatramos o nosso trabalho, nós colocamos a nossa carreira acima de tudo. Fazemos longas jornadas, nos dedicamos todo dia na busca por subir dentro do mercado de trabalho. Aquela ideia de eu vou dar o meu melhor porque eu vou ser reconhecido, eu vou, às vezes ganho uma promoção, eu vou para um outro setor, fazendo essa caminhada para buscar de fato uma vida melhor. E muitas vezes a gente acaba negligenciando outras áreas e pessoas na nossa vida. Provavelmente nós teremos muito recurso para as nossas famílias, mas pouco tempo e afeto. E quando nós odiamos o nosso trabalho, nós fazemos só o que nos é pedido. Se não me disser o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer nada além disso. A gente faz com a cara fechada, suportando as tarefas só de olho no 5º dia útil, né? A gente fica lá, vai chegar. Inclusive, próxima semana, né? A gente cria a ideia de que o trabalho é um castigo e uma desgraça na nossa vida. A gente começa a crer que o nosso trabalho é a nossa condenação. Um inferno feito só para nós. Em ambos os casos, na idolatria ou no ódio, nós fazemos mal daquilo que Deus nos deu. Para começar, o trabalho é algo muito bom. Sabe por quê? Foi Deus quem fez. E foi Ele quem ordenou. Ele ordenou que o ser humano nomeasse os animais e que cultivasse a terra, certo? Tem até uma passagem lá em Gênesis que Deus vai trazendo cada um dos animais para Adão dar nome. E ele vai dando nome para cada bicho. E isso é o que o ser humano faria desde o princípio. Ele ajudaria a cuidar da criação e a mantê-la. Era isso que Deus tinha planejado como nossa função junto à criação. Essa era a nossa responsabilidade. Mas o nosso pecado veio e corrompeu o trabalho e Deus colocou uma maldição sobre ele. O trabalho agora seria duro, difícil, cansativo e só teríamos o sustento através do sofrimento. Não foi? Foi isso que Deus falou para Adão, não foi? Do suor da testa comerás o teu pão. Mas agora, amada igreja, percebam como o trabalho é algo bom. O próprio Deus trabalha, conforme a gente leu na saudação de hoje. Jesus diz, né, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A perspectiva que a gente tem, a gente conhece, a gente sabe que a Terra gira ao redor do Sol, a gente sabe que as coisas no universo, na natureza, elas funcionam.
Mas quem sustenta todas essas coisas para que elas continuem funcionando? Quem faz com que a natureza dê os seus frutos? Deus faz o sol nascer a cada manhã. Ele faz a chuva cair, que nem hoje. Sim, está frio, né, por causa da chuva, mas a gente precisa dela. Ele faz as plantas crescerem e frutificarem. É bem interessante que Lutero, ele diz que o nosso trabalho ele é simplesmente a nossa função, a nossa atividade que Deus nos deu para servir. Porque o sustento diário ele continua dependendo de Deus, independente do nosso desempenho. Não importa o quão duro e esforçados nós trabalhemos. O exemplo que Lutero nos dá é o seguinte, olha só. É dos animais. O contexto de Lutero, na Idade Média, era de algo bem rural, certo? A gente, lá em 1500 e alguma coisa, a Idade Média vivia ainda de muitas questões rurais e do campo. E daí o Lutero vai citar os animais. Ele vai dizer que a vaca dá leite, as galinhas dão ovos, o cavalo puxa a carroça. Cada um deles tem uma função, mas nenhum deles se alimenta do fruto do seu trabalho. A galinha não come ovo. A vaca não bebe o leite. E o cavalo não come o pão que ele ajuda a moer farinha. Lutero vai então expandir isso para nós. Ele vai dizer que o nosso trabalho não é aquilo que a gente se alimenta. Vou fazer uma pergunta agora aqui. Alguém trabalha no comércio? Ou na indústria? Na indústria? O senhor trabalha com o que na indústria? Fabrica o quê? Válvulas. Não é o que o senhor come no café da manhã. Não, de fato, não é. Mas é a função que Deus deu ao Senhor. Essa é a atividade que o Senhor utiliza para servir à sociedade. Grande parte da indústria depende de muitas coisas que a gente produz. O comércio está aí para servir a gente com uma variedade de coisas, seja roupas, seja de fato a entrega de alimentos, seja serviços. Tudo isso nós fazemos para, de fato, servir a comunidade, a sociedade como um todo. Mas o sustento, o alimento, continua dependendo do Senhor fazer a chuva cair sobre os nossos campos. Então, e esse é um dos trabalhos de Deus. Deus é quem faz o sustento de fato brotar do chão, crescer, se desenvolver, para que a gente tenha fartura, para que não nos falte. Deus mantém e cuida de toda a criação, de seus filhos e filhas. Obviamente que o trabalho de Deus é bem diferente do nosso, né? O nosso trabalho tem coisas específicas, não é a gente que vai controlar toda a natureza. Mas existe um ponto comum entre os dois, entre o trabalho de Deus e o nosso trabalho. Ele é voltado a servir o outro. Mas é curioso a gente pensar em Deus servindo, né? Porque Deus não é Senhor sobre todas as coisas, Ele não é Criador, Senhor, Rei, que tem o domínio, a soberania sobre todo o universo. Como é que Ele serve? Como é que Deus pode ser servo? Mas essa é uma realidade quando estamos reunidos em comunidade. Deus nos serve com a sua graça, com sua palavra, com seu evangelho. Ele nos serve Cristo. Ele nos entrega o seu Filho por amor a nós. Por favor, amada comunidade, me entendam que o Senhor continua sendo Rei e Senhor sobre todas as coisas, certo? Ele não é um mordomo em que a gente estala os dedos e Deus vai me dar aquilo que eu quiser, certo? Mas na vontade dEle, Ele nos serve em amor, cuidando de nós a cada dia, em cada um dos detalhes da nossa vida que a gente nem percebe muitas vezes. Livramentos e segurança e proteção. A casa quentinha que a gente tem num dia tão frio como hoje, também é graça de Deus sobre nossa vida. E o texto que eu quero ler com vocês são dois textos.
Um está em Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao 9, se alguém quiser acompanhar, eu vou servi-los com a leitura. Diz o seguinte em Efésios: quanto a vocês, servos, aqui é Paulo falando a quem é servo, né? Obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. O outro texto fala de forma muito similar, está em Colossenses, capítulo 3, dos versos 18 ao 24. Diz o seguinte: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É bem interessante que em ambos os textos, Paulo coloca as relações familiares bem próximas dos relacionamentos de trabalho. Ele faz essa conexão do serviço com a vida familiar. Nós entendemos isso no quarto mandamento, de honrar pai e mãe, para que a gente vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E isso tem a ver com o servir. Lutero, quando vai escrever o Catecismo Menor, e a gente vai aprender isso lá na doutrina, né? Ele vai dizer que o obedecer pai e mãe não está limitado a pai e mãe. O foco, de fato, é esse relacionamento familiar, mas ele vai falar sobre essa questão de autoridade, com toda a autoridade que a gente deveria honrar e obedecer. Porque é Deus quem colocou essas autoridades sobre as nossas vidas. Ao honrar e obedecer as autoridades acima de nós, nós fazemos isso a Deus. Nós trabalhamos e servimos aos outros como se fosse ao Senhor Jesus, ofertando o nosso trabalho e esforço a Ele com alegria. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor lá em Joinville, onde eu morei. Ele dizia que obediência, ela é tia. Obediência é tia. Ela é total, imediata e com alegria. Se eu faço pela metade, eu não obedeci. Se eu não faço na hora que me mandaram, eu também desobedeci. E se eu não faço com alegria, se eu faço emburrado, eu também desobedeci. E é isso que Deus espera de nós quando a gente serve. Que a gente faça com alegria. Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem algumas tarefas que a gente não está com tanta vontade, às vezes a gente não acordou legal, às vezes acordou com dor de cabeça. E eu entendo isso. O que Deus espera de nós não é que a gente esteja bem o tempo todo, mas é que, independente das situações, a gente faça com amor e alegria pelos outros a quem nós servimos. Lavar a louça nesse frio é bem difícil, se a gente não tiver água quentinha na pia, né? Mas fazer com alegria a lavação da louça mostra que a gente tem um entendimento do que é servir ao outro, servir a nossa casa, servir a nossa família. Jesus disse que toda vez que fizerdes a estes pequeninos, a mim o fizestes. Jesus usa essa citação quando ele vai falar, ó, quando eu estive com fome, vocês me deram o que comer, quando eu estive nu, me deram o que vestir, quando eu estive preso, vocês foram me visitar. Jesus está falando de fato que quando a gente faz isso a qualquer outra pessoa, nós estamos fazendo a Ele.
Ou seja, o nosso trabalho passa a ser ferramenta de Deus para a distribuição da sua graça. Queridos e queridas, vocês já pensaram nisso? Que Deus nos dá a oportunidade de sermos as mãos dele abençoando a vida de outras pessoas. Deus usando as nossas vidas, por mais complicadas, por mais atrapalhadas às vezes que a gente seja, por mais incapaz que nós sejamos, ou às vezes por mais especialistas que sejamos, Deus utiliza aquilo que nós temos para cuidar dos outros. Da mesma forma como Lutero entendia aquela questão dos animais que eu tinha falado mais cedo, Deus traz sustento pela mão dos agricultores, traz cuidado pelas mãos das enfermeiras, traz ensino nas palavras das professoras que saíram com as crianças aqui agora. Nós cooperamos com Deus para que o seu reino cresça, multiplique e abençoe a vida de mais pessoas. Eu também trabalho na indústria. Eu trabalho numa empresa aqui de Rio do Sul que fabrica fatiadoras industriais. Então, quando a gente vai lá no mercado e a gente compra bacon fatiadinho, bonitinho, ou queijo, salame, presunto, provavelmente pode ter sido fatiado numa fábrica da indústria onde eu trabalho. E hoje, a minha principal função, eu trabalho no setor da qualidade, certo? A minha principal atribuição e responsabilidade hoje é confecção de manuais. E daí muitos de vocês podem estar pensando, né? Meu, que chato. Que horror. Ninguém lê. Pois é, né? Ninguém lê o manual, né? A primeira coisa que a gente faz, a gente compra alguma coisa, pega o manual, não, isso aqui eu não preciso. Eu saio operando as coisas sem nem ler o manual, né? Às vezes é meio chato mesmo, meu trabalho é um pouquinho chato, porque o meu relacionamento basicamente é eu e um computador, né? Eu tô lá só escrevendo coisas e botando imagens e explicando detalhes. E assim, são pelo menos 9 horas na frente daquele computador ali e é isso. Meu dia vai assim. Mas a questão é, se eu escrevo de forma adequada, clara e fácil de entender, eu vou garantir que o operador da máquina ele possa fazer bem o seu trabalho. Como é uma fatiadora, é uma máquina perigosa. Ela tem uma lâmina de 400 milímetros de largura, 40 milímetros de largura, assim, né? Afiadíssima, afiadíssima. Eu tinha uma colega de trabalho que ela dizia que é tão afiado, mas tão afiado que corta até pensamento no escuro. Então, é perigoso, de fato é um elemento perigoso. A gente tem várias proteções, tem todo um sistema de segurança para proteger e manter o operador seguro em todo o tempo, né? Mas todo o manejo, como é que ele remove essa lâmina com segurança para poder higienizar a máquina, tem que lavar, todo dia tem que lavar. Assim como a gente lava a louça, que nem eu falei, todo dia tem que lavar a máquina, todo dia, para garantir a higiene, a segurança alimentar, para que quando a gente vá comprar o queijinho, uma delícia, lá em casa a gente vai fazer um sanduba, ele esteja ok para a gente consumir. Porque se de fato o operador não lavar a máquina, o queijo, por mais que a gente possa achar que é chique ele ter algum bolorzinho, alguma coisa assim, a gente não, esse tipo de queijo a gente não quer que venha com bolor, né? Então, esse aspecto de passar essa informação para o operador, todas as informações que ele precisa para se manter seguro em relação à máquina e também garantir a higiene dela para que a gente fique seguro quando a gente vai consumir algum produto alimentício, é fundamental. Eu percebo, quando eu olho para isso, que o meu trabalho ele tem implicações tanto na vida do operador da máquina, que protege ele, como protege a nossa saúde. É uma forma de servir quem está lá diante da máquina e servir a comunidade para que possa consumir alimentos saudáveis. Então, o trabalho ele passa a ser algo tão espiritual quanto vir ao culto, quanto estudar teologia, como é o meu caso, ou quanto servir em qualquer ministério na comunidade. Seja no ministério com as crianças, seja em grupos de casais, grupos de estudo bíblico.
Em vários ministérios existe essa vida espiritual, mas o nosso trabalho do dia a dia, de segunda a sexta-feira, também é muito espiritual quando a gente entende a quem servimos. Porque a vida cristã, ela acontece muito além dessas paredes, queridos. Ela acontece lá na borracharia, na farmácia, no campo de futebol. Ontem eu vi a galera berrando horrores lá no estádio. Eu acho que o Santa deve ter dado alguma goleada lá, porque estava bonito de ouvir aquela galera cantando. E a vida cristã também acontece atrás do caminhão do lixo. Sabe por quê? Porque o senhor do trabalho não é o teu patrão. Com todo respeito, irmão, né? Eu sei que o senhor é diretor da empresa e tal, né? Mas o senhor de todos os trabalhos, de todas as funções, de tudo que nós fazemos, é o Senhor Jesus. Por mais que a sociedade, muitas vezes, ou o mercado de trabalho queira fazer parecer que os chefes e patrões são donos das coisas, no final das contas, tudo é de Cristo. Tudo é dele. E nós é que somos mordomos dele, servindo, cuidando, garantindo que tudo que ele colocou na nossa mão seja bem administrada, seja cuidada e ofertada à sociedade com graça e alegria de novo. A partir disso tudo, o Lutero desenvolveu a ideia de vocação. Do latim significa chamado ou convocação. A gente fala, né, que os jogadores da seleção agora que foram convocados. O Senhor também nos convoca a servir. Em alemão se tornou sinônimo de profissão. Em alemão é Beruf. Beruf. Então, os alemães utilizam o termo de vocação para definir a própria profissão. Eles misturaram os conceitos por causa do entendimento que a igreja cristã, a partir da reforma, entendeu. Lutero dizia que muitas pessoas abandonam a sua vocação porque pensam que Deus está em outro lugar, como se Deus estivesse só na igreja, lá no mosteiro, lá no seminário. Mas Deus está onde Ele já te colocou, querido e querida. Deus está lá. Ele está lá no chão de fábrica, Ele está lá no comércio, Ele está em cada setor, setores públicos e privados. Deus está em cada um dos escritórios. Jesus, de fato, chama para que tu sejas as mãos abençoadoras dEle, onde você estiver. Ele te vocaciona e te capacita para isso. Você não precisa ser um evangelista, um missionário, um pastor, pastora, uma diaconisa. Não precisa nem ser padre, nem ser o papa para servir a Deus. Nós não precisamos ocupar esses cargos eclesiásticos. Pastor Everson não é o único que serve a Deus aqui na comunidade, não é? Ele vem servir a comunidade com as ministrações e tudo mais, mas ele é um servo dentro de toda uma comunidade do corpo de Cristo. Toda profissão, as com mais e as com menos prestígio, servem a Deus e ao próximo. Então, queridos e queridas, não deixem que o trabalho se torne um ídolo na vida de vocês. Não é a tua força e o teu sucesso e o teu suor que te salvarão. Somente Cristo pode restaurar a tua vida, certo? E da mesma forma, não deixe que o teu trabalho se torne um castigo e uma condenação sobre a tua vida. Não foi essa a intenção de Deus quando Ele te deu uma profissão. De forma alguma. Por mais difícil que muitas vezes o nosso trabalho seja, não é um castigo de Deus sobre a tua vida. Cristo veio também para restaurar os nossos trabalhos, restaurar os nossos ambientes de servir aos outros. Veio para redimir todas as coisas. Qualquer ambiente em que nós estejamos, Deus está ali para querer transformar todas essas coisas. Tornar um ambiente de serviço e amor uns aos outros.
Então, amada comunidade, lembrem-se apenas que, enquanto você estiver onde está, trabalhe servindo com o melhor que tiver, fazendo de forma total, imediata, com alegria, com muito amor e gratidão a Deus, sabendo que Ele serviu a cada um e a cada uma de vocês. E Ele continua a servir com sua graça todos os dias. O maior trabalho e maior ato de serviço se deu na cruz por cada um de nós. Não existe expressão maior de serviço em amor do que aquele que se deu por nós. Lembra que eu falei que Ele é rei sobre todas as coisas, soberano, dominador do universo inteiro. E mesmo assim Ele se fez bem pequenininho, parecido com a gente, frágil, para poder nos servir. Desceu do seu trono celestial, de toda a honra e glória que Ele tinha, para de fato nos servir. Deus servindo. Com muito amor, gente, com muito amor. Porque Ele sabia que ia ser difícil para a gente também servir uns aos outros. E Ele veio redimir o nosso serviço. Veio redimir o nosso trabalho, a nossa rotina, todas as nossas dificuldades. Lembrem disso, queridos. Esse serviço foi por amor a Ti. Amém? Temos um momento de oração ainda? Deus bondoso e Pai querido, nós Te louvamos por Tua palavra. Te louvamos porque mandaste Teu Filho Jesus a servir as nossas vidas, a nos ensinar, a nos transformar, a dar-se por completo por nós. Te louvamos porque o Senhor também nos ensina e nos transforma para que nós sirvamos. Manda Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que sejamos transformados, sejamos ensinados, sejamos enchidos de gratidão, alegria, amor, para servir uns aos outros como a Ti. Dá-nos esse entendimento a cada dia. Que Teu doce Espírito fale conosco e que a Tua palavra habite ricamente no nosso meio para sempre trazer isso à memória. Que a cada momento que a gente for servir um colega de trabalho, um cliente, um fornecedor, que o Senhor esteja nos ajudando, sempre lembrando de fazer como a Ti, para que assim a gente possa também testemunhar da graça que Jesus Cristo fez por nós por meio de nosso trabalho. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.